Você já parou para pensar por que nasceu exatamente no dia em que nasceu? Por que não um dia antes ou uma semana depois? Existe algo muito mais profundo por trás da data do seu nascimento do que você imagina. Chico Xavier, através de seus mentores espirituais, recebeu revelações extraordinárias sobre como o dia em que chegamos a este mundo carrega as marcas invisíveis do nosso karma, das nossas missões e dos desafios que viemos resolver nesta encarnação. Durante uma das suas psicografias mais intensas, em uma noite silenciosa de 1967, Emmanuel transmitiu a Chico uma verdade que mudaria para sempre a forma como compreendemos o destino humano. O médium relatou que suas mãos tremiam enquanto escrevia, pois a energia espiritual era tão intensa que parecia que o próprio universo estava revelando seus segredos mais guardados através dele. Se você sente que sua vida tem um propósito maior, que existe algo especial em você que ainda não foi completamente desvendado, prepare-se. O que vou compartilhar hoje pode ser a chave que você estava procurando para entender não apenas quem você é, mas por que está aqui e qual é verdadeiramente a sua missão nesta vida. Emmanuel explicou a Chico que cada dia do calendário carrega uma vibração específica, uma frequência energética que marca a alma no momento da encarnação. Não é coincidência que você tenha nascido quando nasceu. Foi uma escolha da sua própria alma, feita antes mesmo de você chegar a este plano físico, baseada no karma que precisava ser trabalhado e nas lições que vieram aprender. Imagine por um momento que sua alma, antes de nascer, teve acesso a um mapa cósmico completo. Neste mapa, cada dia do ano representa uma porta diferente de entrada para a experiência terrena. Algumas portas levam a vidas de grandes desafios emocionais, outras a missões de cura e transformação, e algumas poucas a destinos de liderança espiritual. Sua alma escolheu conscientemente a porta que representava exatamente o que ela precisava experimentar para evoluir. Chico Xavier descreveu que, durante essa revelação, viu claramente como funciona este processo. Antes do nascimento, a alma passa por um conselho espiritual onde revisa todas as experiências das vidas anteriores. É como se assistisse a um filme completo de todas as suas encarnações, identificando padrões que se repetem, erros que precisam ser corrigidos, virtudes que devem ser desenvolvidas e relacionamentos que necessitam ser curados. Com base nesta revisão profunda, a alma escolhe não apenas a família onde vai nascer, mas também o dia exato. Cada data carrega códigos energéticos específicos que ativarão ao longo da vida as situações e pessoas necessárias para que o karma seja trabalhado. É como se o dia do seu nascimento fosse uma senha cósmica que programa toda a sua jornada terrena. Mas aqui está o que mais impressiona. Emmanuel revelou que existem padrões específicos relacionados aos dias de nascimento que determinam não apenas o tipo de karma que a pessoa veio trabalhar, mas também os dons espirituais que trouxe para cumprir sua missão. Pessoas nascidas em determinados dias carregam marcas energéticas de vidas passadas, onde desenvolveram habilidades especiais de cura, mediunidade, liderança ou transformação. Durante anos, Chico observou esses padrões nas milhares de pessoas que o procuravam. Ele começou a perceber que quem nascia em dias específicos do mês apresentava características muito similares, não apenas de personalidade, mas de propósito de vida e tipo de desafios que enfrentavam. Era como se o universo seguisse uma matemática espiritual perfeita, onde cada data representa uma frequência única de aprendizado. Uma das descobertas mais fascinantes foi perceber que pessoas nascidas em determinados dias do mês carregam o que Emmanuel chamou de karma de transformação. São almas que encarnaram especificamente para quebrar padrões familiares negativos, para trazer cura onde havia dor, luz onde havia escuridão.
Essas pessoas frequentemente sentem que não se encaixam completamente na família onde nasceram, como se fossem diferentes, mais sensíveis, mais conectadas com questões espirituais. Se você sempre sentiu que veio para algo maior, que sua sensibilidade é diferente das pessoas ao seu redor, que consegue perceber coisas que outros não veem, é muito provável que você seja uma dessas almas transformadoras. O dia do seu nascimento carrega as marcas dessa missão especial, e entender isso pode mudar completamente a forma como você vê sua própria vida. Emmanuel explicou que existem também os karmas de cura, relacionados a pessoas que nasceram com a missão específica de curar feridas emocionais, suas e de outras pessoas. Essas almas frequentemente passam por grandes sofrimentos na primeira metade da vida, não como punição, mas como forma de desenvolver a compaixão e a sabedoria necessárias para ajudar outros que passarão pelas mesmas dificuldades. Chico relatou o caso de uma senhora que o procurou em 1972, nascida no dia 13 de qualquer mês. Ela havia perdido 3 filhos ainda crianças e estava desesperada, questionando por que Deus permitia tanto sofrimento em sua vida. Durante a consulta espiritual, Emmanuel revelou que ela era uma alma muito evoluída, que havia escolhido esse karma específico para desenvolver uma capacidade única de consolar mães que perderam filhos. A revelação transformou completamente a perspectiva dessa mulher. Ela entendeu que sua dor não era um castigo, mas uma preparação. Anos depois, ela se tornou uma das voluntárias mais dedicadas de um hospital infantil, onde sua presença trazia conforto inexplicável para famílias em sofrimento. Sua capacidade de compreender e acolher a dor alheia vinha exatamente das experiências difíceis que havia vivido. Este é um exemplo perfeito de como o dia do nascimento determina não apenas os desafios que enfrentaremos, mas também os dons que desenvolveremos através desses desafios. Cada dificuldade é, na verdade, uma oportunidade disfarçada de despertar potenciais adormecidos em nossa alma. Mas Emmanuel foi ainda mais específico. Ele revelou que pessoas nascidas entre os dias 1 e 9 de qualquer mês carregam o que chamou de karma pioneiro. São almas que vieram para abrir caminhos, para ser as primeiras em suas famílias ou comunidades, a despertar para verdades espirituais mais profundas. Essas pessoas frequentemente se sentem sozinhas em suas jornadas, como se fossem incompreendidas pelos outros, mas isso acontece porque sua missão é exatamente essa: ser a primeira luz a brilhar na escuridão. Se você nasceu entre esses dias, provavelmente já percebeu que tem uma tendência natural para questionar tradições, para buscar respostas além do que é comumente aceito. Você pode ter se sentido diferente desde criança, como se enxergasse o mundo de uma forma que outros não conseguem compreender. Isso não é um defeito, é sua marca de nascimento espiritual. Já as pessoas nascidas entre os dias 10 e 19 carregam o karma do equilíbrio. Emmanuel explicou que essas almas vieram especificamente para aprender a harmonizar opostos, razão e emoção, material e espiritual, individual e coletivo. Por isso, frequentemente vivem conflitos internos intensos, como se houvesse 2 pessoas diferentes dentro delas lutando por espaço. Maria José, uma professora aposentada que conheceu Chico em 1978, nasceu no dia 15 de março. Ela sempre se sentiu dividida entre sua natureza prática, que a levava a focar no trabalho e nas responsabilidades, e sua natureza mística, que a atraía para estudos espirituais e práticas de meditação. Durante anos, ela acreditou que essa dualidade era um problema a ser resolvido. Quando Emmanuel revelou que sua missão era exatamente essa, ser uma ponte entre mundos diferentes, tudo fez sentido. Maria José entendeu que não precisava escolher entre ser prática ou espiritual.
Sua função era mostrar como essas duas dimensões podiam coexistir harmoniosamente. Ela começou a integrar ensinamentos espirituais em suas aulas, transformando a vida de centenas de alunos que aprenderam que espiritualidade e vida prática não são opostos, mas complementos. As pessoas nascidas entre os dias 20 e 31 carregam o que Emmanuel chamou de karma da síntese. Essas são almas mais maduras espiritualmente, que já passaram por muitas encarnações e agora vieram para integrar e compartilhar toda a sabedoria acumulada. Elas frequentemente se sentem velhas por dentro, mesmo quando jovens, como se carregassem memórias de muitas vidas. Se você nasceu nesses dias, provavelmente tem uma capacidade natural para compreender situações complexas, para enxergar padrões que outros não percebem, para oferecer conselhos sábios, mesmo sobre assuntos que tecnicamente nunca estudou. Isso acontece porque sua alma tem acesso a um arquivo gigantesco de experiências de vidas anteriores. Dona Helena, nascida no dia 28 de setembro, procurou Chico em 1983 porque não conseguia entender por que, aos 35 anos, sentia como se tivesse vivido muito mais. Ela tinha sonhos vívidos, com lugares que nunca visitara. Sabia coisas sobre pessoas que acabara de conhecer, e frequentemente as pessoas a procuravam para pedir conselhos, mesmo ela não se considerando particularmente sábia. Emmanuel explicou que ela era uma alma antiga, que havia encarnado para ser uma biblioteca viva de sabedoria espiritual. Sua missão não era aprender coisas novas, mas lembrar e compartilhar o que já sabia. A partir dessa revelação, Helena começou a confiar mais em sua intuição e se tornou uma conselheira espiritual, respeitada em sua comunidade. Mas a revelação mais impressionante de Emmanuel foi sobre os dias especiais, datas específicas que carregam vibrações únicas e marcam almas com missões extraordinárias. Segundo ele, pessoas nascidas nos dias 3, 7, 11, 13, 21 e 27 de qualquer mês são portadoras de karmas muito específicos e poderosos. O dia 3 marca as almas criativas, que vieram para trazer beleza e inspiração ao mundo. Não necessariamente através da arte tradicional, mas através da capacidade de enxergar possibilidades onde outros veem apenas problemas. Essas pessoas têm o dom de transformar situações difíceis em oportunidades de crescimento e beleza. O dia 7 é reservado para as almas místicas, aquelas que nasceram com uma conexão natural com dimensões espirituais superiores. Frequentemente desenvolvem habilidades mediúnicas, têm sonhos proféticos ou simplesmente possuem uma intuição extraordinariamente desenvolvida. Sua missão é ser uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Já o dia 11 marca as almas mestras, que vieram com a responsabilidade de ensinar e guiar outros em suas jornadas espirituais. Essas pessoas frequentemente se tornam líderes naturais, não necessariamente em posições formais de poder, mas como faróis de sabedoria e inspiração para quem está ao seu redor. O dia 13, contrariando todas as superstições, é na verdade um dos mais sagrados segundo Emmanuel. Marca as almas transformadoras, aquelas que vieram especificamente para quebrar padrões negativos e trazer renovação onde havia estagnação. Por isso, pessoas nascidas neste dia frequentemente enfrentam mais desafios, não como castigo, mas como preparação para sua missão transformadora. O dia 21 representa as almas equilibradoras, que nasceram com a capacidade natural de harmonizar conflitos e trazer paz onde havia discórdia. Essas pessoas frequentemente se encontram no meio de situações tensas, não por acaso, mas porque sua presença tem o poder de acalmar e harmonizar energias conflitantes. E o dia 27 marca as almas sábias, aquelas que vieram compartilhar conhecimentos profundos sobre a natureza da vida e do universo. Frequentemente são pessoas que, mesmo sem estudar formalmente filosofia
ou espiritualidade possuem insights profundos sobre o sentido da existência. Emmanuel alertou Chico que essas informações deveriam ser compartilhadas com cuidado, pois algumas pessoas poderiam usar esse conhecimento para se sentirem superiores ou especiais de forma egóica. A verdade é que todos os karmas são igualmente importantes e sagrados. Não existe karma melhor ou pior, apenas diferentes formas de servir ao plano divino de evolução. O que realmente importa é compreender que, independentemente do dia em que você nasceu, sua vida tem um propósito profundo e sagrado. Você não está aqui por acaso. Cada desafio que enfrenta, cada alegria que experimenta, cada pessoa que encontra em seu caminho faz parte de um plano perfeito desenhado pela sua própria alma antes de nascer. Chico Xavier sempre enfatizava que conhecer nosso karma não deve nos deixar passivos, esperando que as coisas aconteçam. Pelo contrário, esse conhecimento deve nos empoderar para fazer escolhas mais conscientes, para abraçar nossa missão com mais coragem e para compreender que temos o poder de transformar desafios em oportunidades de crescimento. A partir de agora, quando você olhar para a data do seu nascimento, lembre-se de que ela é muito mais do que números em um calendário. É a assinatura energética da sua alma, o código que programa toda a sua jornada terrena, a chave para compreender não apenas quem você é, mas por que está aqui e para onde está indo. Existe algo ainda mais fascinante nessas revelações de Emmanuel que Chico Xavier guardou por anos antes de compartilhar. Durante uma sessão espiritual particularmente intensa, em 1974, o mentor espiritual mostrou ao médium como certas combinações entre o dia de nascimento e eventos específicos da vida criam o que ele chamou de pontos de ativação kármica. Esses pontos são momentos em que o karma adormecido desperta subitamente, geralmente através de situações que parecem coincidências, mas que, na verdade, são encontros marcados pela própria alma antes da encarnação. Emmanuel explicou que nossa data de nascimento não apenas determina nosso karma, mas também programa quando e como ele será ativado ao longo da vida. Por exemplo, pessoas nascidas em dias múltiplos de 3, ou seja, dias 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30, têm pontos de ativação kármica que geralmente ocorrem em idades que também são múltiplas de 3. Aos 21 anos, 33 anos, 42 anos, essas pessoas frequentemente passam por transformações profundas que redirecionam completamente o rumo de suas vidas. Chico relatou o caso impressionante de Alberto, um engenheiro nascido no dia 9 de janeiro, que o procurou em 1979. Alberto contou que aos 21 anos havia abandonado um casamento arranjado pela família para seguir sua vocação artística. Aos 33, depois de anos lutando como músico, uma experiência espiritual profunda o levou a dedicar sua arte à evangelização. E aos 42, ele fundou um centro espírita que se tornaria referência em todo o estado. Emmanuel revelou que cada uma dessas transformações estava programada na alma de Alberto desde antes do nascimento. O dia 9 carrega a vibração da conclusão de ciclos e do início de novos caminhos, e as idades múltiplas de 3 representavam os momentos em que sua alma havia agendado essas grandes mudanças. Não eram coincidências, eram compromissos assumidos no plano espiritual. Mas a descoberta mais surpreendente foi sobre o que Emmanuel chamou de karma espelhado. Segundo ele, pessoas que nasceram no mesmo dia de meses diferentes frequentemente têm karmas complementares, como se fossem duas faces da mesma moeda espiritual. Quando essas pessoas se encontram na vida terrena, criam juntas oportunidades únicas de crescimento e transformação mútua. Imagine que você nasceu no dia 14 de março e encontra alguém nascido no dia 14 de setembro. Segundo Emmanuel, esse encontro não é casual. Vocês são almas que escolheram datas espelhadas porque tinham lições importantes para aprender uma com a outra.
Frequentemente, uma pessoa carrega a solução para os desafios da outra e vice-versa. Dona Conceição e seu Manuel são um exemplo perfeito disso. Ela nasceu no dia 8 de fevereiro de 1925, ele no dia 8 de agosto do mesmo ano. Quando se conheceram em 1950, foi como se duas peças de um quebra-cabeças se encaixassem perfeitamente. Ela era extremamente emotiva e impulsiva, ele era racional e controlado demais. Juntos, encontraram o equilíbrio que nenhum dos dois conseguia alcançar sozinho. Emanuel explicou a Chico que esses casais com karma espelhado frequentemente passam por períodos de grande turbulência, justamente porque estão forçando um ao outro a crescer em áreas onde prefeririam permanecer na zona de conforto. Mas quando compreendem que os conflitos são, na verdade, oportunidades de evolução, a relação se transforma numa das experiências mais transformadoras que duas almas podem compartilhar. Outro aspecto fascinante revelado por Emanuel foi sobre os karmas coletivos relacionados a determinados dias de nascimento. Pessoas nascidas em datas específicas frequentemente se sentem atraídas pelos mesmos tipos de causas sociais, como se tivessem vindo em grupo para trabalhar questões específicas da humanidade. Durante a década de 1960, Chico observou que muitas pessoas nascidas no dia 16 de diferentes meses procuravam o centro espírita interessadas em trabalhos de assistência social. Emanuel explicou que o dia 16 marca almas que escolheram encarnar para trabalhar questões relacionadas à justiça social e ao cuidado com os mais necessitados. Essas pessoas frequentemente sentem uma inquietação inexplicável quando veem injustiças, como se algo dentro delas gritasse que aquilo precisa ser mudado. Não conseguem ficar indiferentes ao sofrimento alheio, mesmo quando isso lhes causa inconvenientes pessoais. É como se tivessem um chamado interno irresistível para servir. Maria das Graças, nascida no dia 16 de abril, exemplifica perfeitamente esse padrão. Desde criança, ela não conseguia ver animais feridos ou pessoas passando necessidade sem fazer algo para ajudar. Mesmo vindo de uma família de recursos limitados, sempre encontrava formas de compartilhar o pouco que tinha. Na adolescência, organizava campanhas de arrecadação de roupas e alimentos. Na vida adulta, fundou uma organização que já ajudou milhares de famílias carentes. Emanuel revelou que Maria das Graças havia sido, em vidas anteriores, uma pessoa de posses que não soube usar sua riqueza para ajudar os necessitados. Nesta encarnação, escolheu nascer em uma família simples e no dia 16 para desenvolver a compaixão ativa que não havia cultivado anteriormente. Cada ato de generosidade atual estava curando feridas kármicas de egoísmo passado. Existe também o fenômeno dos karmas de despertar, que Emanuel associou especificamente a pessoas nascidas nos últimos dias de cada mês, dias 28, 29, 30 e 31. Essas almas vieram com a missão de despertar outras pessoas para verdades espirituais, funcionando como catalisadoras de transformação na vida de quem encontram. Se você nasceu nesses dias, provavelmente já percebeu que sua presença tem um efeito peculiar nas pessoas. Conversas casuais com você, frequentemente, se transformam em reflexões profundas sobre o sentido da vida. Pessoas que acabaram de conhecê-la sentem-se à vontade para compartilhar seus problemas mais íntimos. É como se você emanasse uma energia que convida à introspecção e ao crescimento. Padre Antônio, nascido no dia 30 de dezembro, procurou Chico em 1981, intrigado com um padrão que observava em seu ministério. Pessoas que conversavam com ele, mesmo sobre assuntos corriqueiros, frequentemente saíam desses encontros com insights profundos sobre suas vidas. Muitas relatavam sonhos significativos após conversar com ele. Outras tomavam decisões importantes que mudavam o rumo de suas existências. Emanuel explicou que o Padre Antônio era um despertador de almas.
Sua missão não era necessariamente pregar ou ensinar de forma direta, mas simplesmente estar presente de forma autêntica, permitindo que sua energia espiritual tocasse as pessoas e ativasse nelas processos de reflexão e crescimento que já estavam prontos para emergir. Uma das revelações mais emocionantes foi sobre os karmas de cura geracional. Emmanuel mostrou a Chico que certas pessoas nascem em dias específicos com a missão de curar feridas que se perpetuam há gerações em suas famílias. Essas almas corajosas escolhem encarnar, sabendo que terão que enfrentar padrões familiares muito antigos e cristalizados. Pessoas com esse tipo de karma frequentemente se sentem como ovelhas negras em suas famílias, não porque sejam problemáticas, mas porque questionam tradições e comportamentos que todos os outros aceitam sem questionar. Elas veem claramente padrões de comportamento destrutivos que se repetem há gerações e sentem um impulso irresistível de quebrá-los. Rosana, nascida no dia 23 de novembro, cresceu numa família onde as mulheres eram tradicionalmente submissas e silenciadas. Sua bisavó, avó e mãe haviam aceitado relacionamentos abusivos como se fosse algo natural. Desde pequena, Rosana sentia que aquilo estava errado, mesmo sem ter referências externas que confirmassem sua percepção. Quando procurou Chico em 1985, Rosana estava passando por uma crise familiar intensa. Sua decisão de não aceitar um casamento arranjado e de estudar para se tornar advogada havia criado um conflito generalizado. Ela se sentia culpada por causar tanto sofrimento, mas ao mesmo tempo não conseguia abrir mão de seus ideais. Emmanuel revelou que Rosana havia escolhido nascer naquela família especificamente para quebrar um padrão de submissão feminina que se perpetuava há mais de 200 anos em sua linhagem familiar. Sua rebeldia não era um defeito de caráter, mas uma missão sagrada. Cada momento de conflito que ela enfrentava estava plantando sementes de libertação que beneficiariam não apenas ela, mas suas futuras filhas, netas e bisnetas. Anos depois, Rosana se tornou uma advogada especializada em direitos das mulheres, e sua própria filha cresceu com uma autoestima e independência que nenhuma mulher de sua família havia experimentado antes. O karma geracional havia sido transformado através de sua coragem. Emmanuel ensinou que esses karmas de cura geracional são alguns dos mais desafiadores, porque a pessoa frequentemente enfrenta resistência não apenas da família atual, mas também de forças espirituais ligadas aos padrões antigos que estão sendo quebrados. Por isso, essas almas precisam de muito apoio e compreensão em suas jornadas. Outro aspecto revelado foi sobre os karmas de serviço, especialmente relacionados a pessoas nascidas nos dias 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30, os dias pares. Emmanuel explicou que essas almas vieram principalmente para servir, para ser o suporte que permite que outras pessoas brilhem e cumpram suas missões. Pode parecer um papel menor, mas Emmanuel enfatizou que sem essas almas dedicadas ao serviço, muitas das grandes transformações que acontecem no mundo não seriam possíveis. São as pessoas que trabalham nos bastidores, que oferecem apoio emocional, que criam as condições necessárias para que outros possam realizar grandes feitos. Se você nasceu em um dia par, provavelmente tem uma capacidade natural para perceber o que as pessoas ao seu redor precisam, mesmo quando elas mesmas não sabem. Você se sente realizada quando pode ajudar alguém a alcançar seus objetivos, mesmo que isso signifique que você ficará na sombra. Sua generosidade não é fraqueza, é uma força espiritual poderosa. Irmã Lúcia, nascida no dia 22 de maio, dedicou 50 anos de sua vida ao cuidado de órfãos. Nunca buscou reconhecimento ou posições de destaque, mas sua influência na formação de centenas de crianças foi incalculável.
Muitos dos adultos que ela ajudou a criar se tornaram profissionais bem-sucedidos, pais amorosos, cidadãos íntegros. Emanuel revelou que irmã Lúcia era uma alma muito evoluída, que havia escolhido uma vida de serviço silencioso para desenvolver ainda mais sua capacidade de amar incondicionalmente. Cada criança que ela acolheu, cada lágrima que enxugou, cada palavra de conforto que ofereceu, estava construindo um tesouro espiritual que a acompanharia por toda a eternidade. As revelações de Emanuel também incluíram informações sobre como nosso dia de nascimento influencia nossa relação com o dinheiro e os bens materiais. Segundo ele, pessoas nascidas em dias ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31, geralmente têm karmas relacionados ao aprendizado sobre desapego material e uso consciente dos recursos. Essas pessoas frequentemente passam por períodos de abundância, seguidos de períodos de escassez, não como castigo, mas como forma de aprender que a verdadeira segurança não vem dos bens materiais, mas da confiança no universo e no desenvolvimento de suas capacidades internas. Joaquim, nascido no dia 17 de setembro, viveu essa lição de forma intensa. Aos 30 anos, havia construído um império empresarial e acumulado uma fortuna considerável. Sentia-se seguro e bem-sucedido, até que uma série de eventos inesperados o levou à falência completa em apenas 2 anos. Desesperado, procurou Chico Xavier em 1976. Emanuel explicou que Joaquim havia escolhido esse karma para aprender que sua verdadeira riqueza não estava no que possuía, mas no que ele era capaz de criar e recriar. A perda material foi uma oportunidade para descobrir recursos internos que ele nem sabia que possuía. Joaquim reconstruiu sua vida de forma completamente diferente. Em vez de focar apenas no acúmulo de bens, passou a usar seus talentos empresariais para criar projetos que beneficiassem a comunidade. Descobriu que a satisfação que sentia ao ver o impacto positivo de seu trabalho era muito maior do que qualquer prazer que o dinheiro havia lhe proporcionado anteriormente. Emanuel ensinou que essas experiências com ganhos e perdas materiais são especialmente importantes para almas que, em vidas passadas, desenvolveram apegos excessivos aos bens terrenos. A alternância entre abundância e escassez vai gradualmente ensinando que a verdadeira prosperidade é um estado interno que independe das circunstâncias externas. Uma das descobertas mais tocantes de Emanuel foi sobre o que ele chamou de almas gêmeas kármicas, pessoas que nasceram em dias que, somados, resultam em números específicos e que estão destinadas a se encontrar para cumprir missões conjuntas. Diferente do conceito romântico de almas gêmeas, essas conexões podem se manifestar como amizades profundas, parcerias de trabalho ou até mesmo como relações familiares. A matemática espiritual por trás disso é fascinante. Quando você soma todos os dígitos da sua data de nascimento completa, dia, mês e ano, até chegar a um número de 1 a 9, você descobre o que Emanuel chamou de número da missão. Pessoas com o mesmo número de missão frequentemente se atraem de forma inexplicável e, quando se unem, conseguem realizar coisas que seriam impossíveis individualmente. Teresa, nascida em 15 de março de 1940, tinha como número de missão o 7, um play 5, 9, 23, 2 plus 3, o eixo do 5. Perdão, deixe-me recalcular. 1 plus 5, 3, 1 plus 1, 23, 2 vezes 3, 5. Ela sempre se sentiu chamada para trabalhos de assistência espiritual, mas não conseguia encontrar sua forma específica de servir. Em 1978, conheceu Antônio, nascido em 29 de junho de 1938, que também tinha o número de missão 5. O encontro entre eles foi como uma explosão de criatividade e propósito. Juntos, desenvolveram uma metodologia revolucionária de terapia espiritual que combinava os conhecimentos mediúnicos de Teresa com a formação psicológica de Antônio.
Separados, cada um tinha apenas metade do quebra-cabeças. Unidos, criaram algo que transformou a vida de milhares de pessoas. Emanuel explicou a Chico que essas parcerias kármicas são programadas no plano espiritual muito antes das encarnações. As almas se comprometem a se encontrar em momentos específicos da vida terrena para realizar trabalhos que beneficiem não apenas elas mesmas, mas toda a comunidade ao seu redor. Existe também o fenômeno dos grupos kármicos, conjuntos de pessoas nascidas em sequências específicas de dias que encarnam juntas repetidas vezes para trabalhar grandes transformações coletivas. Emmanuel revelou que muitas das pessoas que se dedicam a causas humanitárias, movimentos de paz ou revoluções espirituais fazem parte desses grupos. Um exemplo impressionante foi o grupo de 7 pessoas que se conheceram no Centro Espírita de Uberaba entre 1979 e 1982. Todos haviam nascido em dias consecutivos, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de diferentes meses e anos, mas sempre na mesma estação do ano. Quando se reuniram pela primeira vez, sentiram uma familiaridade inexplicável, como se fossem irmãos que não se viam há muito tempo. Emanuel revelou que esse grupo havia encarnado junto pelo menos 5 vezes ao longo da história, sempre trabalhando questões relacionadas à educação e ao despertar da consciência. Nesta vida, se uniram para criar uma escola baseada em princípios espirituais que se tornou modelo para instituições similares em todo o país. O mais fascinante é que cada um deles trouxe exatamente as habilidades que complementavam as dos outros. O nascido no dia 11 tinha visão estratégica, o do dia 12 era especialista em finanças, o do 13 entendia de pedagogia, e assim por diante. Era como se cada alma tivesse se especializado em uma área específica para que, quando se reunissem, formassem uma equipe perfeita. Emanuel também revelou informações específicas sobre pessoas nascidas nos últimos 3 dias do ano, 29, 30 e 31 de dezembro. Essas almas carregam o que ele chamou de karma de síntese temporal, sendo responsáveis por integrar as lições de ciclos que se encerram e preparar o terreno para novos começos. Pessoas nascidas nessas datas frequentemente têm uma percepção muito aguçada sobre ciclos, tanto pessoais quanto coletivos. Elas conseguem identificar quando situações, relacionamentos ou fases da vida estão chegando ao fim, mesmo quando todos os sinais externos indicam continuidade. Também tem uma habilidade natural para ajudar outros a fazer transições importantes. Dr. Paulo, nascido em 31 de dezembro de 1935, procurou Chico em 1980, porque não conseguia entender por que se sentia tão conectado com momentos de transição na vida das pessoas. Como médico, percebia que sua presença era especialmente reconfortante para pacientes que estavam passando por mudanças críticas, não apenas questões de saúde, mas divórcios, mudanças de carreira, perdas familiares. Emanuel explicou que Dr. Paulo era uma alma de transição, especializada em ajudar outras almas a navegar por períodos de mudança. Sua data de nascimento, no último dia do ano, simbolizava exatamente essa função: estar presente nos momentos de encerramento de ciclos, para garantir que as transições acontecessem da forma mais harmoniosa possível. Uma revelação particularmente emocionante foi sobre pessoas nascidas no dia 29 de fevereiro, o dia que só existe nos anos bissextos. Emanuel disse que essas são almas extremamente raras e especiais, que escolhem encarnar apenas em circunstâncias muito específicas, quando há necessidade de energias excepcionais na Terra. Essas pessoas frequentemente se sentem diferentes de forma muito intensa, como se não pertencessem completamente a este mundo. Têm capacidades psíquicas naturais muito desenvolvidas e uma conexão com dimensões espirituais que pode ser até assustadora para elas mesmas.
Sua missão é servir como pontes entre o plano físico e os planos superiores durante períodos de grandes transformações planetárias. Lúcia, nascida em 29 de fevereiro de 1944, sempre soube que era diferente. Desde criança, via pessoas que outros não conseguiam ver, recebia informações sobre eventos futuros através de sonhos e tinha uma capacidade inexplicável de curar dores físicas apenas com o toque das mãos. Durante anos, escondeu essas habilidades por medo de ser incompreendida. Quando finalmente procurou Chico Xavier em 1984, Emmanuel confirmou que ela era uma alma de ano bissexto, uma categoria especial de seres que encarnam raramente e sempre com missões muito específicas relacionadas a momentos de transição planetária. Sua função era ajudar a humanidade a se adaptar às novas energias espirituais que estavam chegando à Terra. Emmanuel ensinou que o karma dessas almas especiais é frequentemente mais desafiador, porque elas precisam desenvolver uma força espiritual excepcional para cumprir suas missões. Por isso, geralmente passam por experiências intensas na primeira metade da vida, não como punição, mas como preparação para o trabalho extraordinário que vieram realizar. As revelações finais de Emmanuel sobre o dia de nascimento incluíram informações sobre como nossa data influencia nossa relação com o tempo e nossa percepção da eternidade. Pessoas nascidas no primeiro dia de cada mês tendem a viver muito focadas no presente, enquanto as nascidas no último dia têm uma percepção natural da continuidade entre passado, presente e futuro. Essa diferença de percepção temporal não é apenas uma curiosidade psicológica, mas reflete missões espirituais distintas. As almas do presente vieram para ensinar sobre a importância de viver plenamente cada momento, enquanto as almas da continuidade vieram para ajudar a humanidade a compreender que a vida é um processo contínuo que transcende uma única encarnação. Emmanuel concluiu suas revelações explicando que o dia do nosso nascimento é como uma partitura musical escrita pela nossa própria alma. Cada data carrega notas específicas que, quando tocadas com consciência e amor, criam uma melodia única e bela. Quando compreendemos nossa partitura kármica, podemos interpretar nossa vida como uma sinfonia, transformando até mesmo os momentos mais desafiadores em oportunidades de criar algo extraordinariamente belo. O conhecimento sobre nosso karma não deve nos limitar ou nos fazer sentir predestinados, mas sim nos empoderar para fazer escolhas mais conscientes e amorosas. Somos ao mesmo tempo compositores e intérpretes da música de nossas vidas, e o dia do nosso nascimento nos dá as primeiras notas para começar essa composição magnífica que é a nossa jornada terrena. Agora você compreende que não nasceu por acaso. Cada respiração que dá, cada pessoa que encontra, cada desafio que enfrenta, faz parte de um plano perfeito desenhado pela sua própria alma, antes mesmo de você chegar a este mundo. O dia do seu nascimento não é apenas uma data no calendário, é a impressão digital da sua missão espiritual, o código sagrado que programa toda a sua jornada de evolução. Quando Emmanuel transmitiu essas revelações a Chico Xavier, ele enfatizou algo fundamental. O conhecimento do nosso karma não deve nos tornar passivos, esperando que o destino se cumpra sozinho. Pelo contrário, deve nos despertar para o poder extraordinário que temos de transformar desafios em oportunidades, dor em sabedoria e experiências difíceis em degraus para uma versão mais elevada de nós mesmos. Você que está ouvindo estas palavras neste exato momento não chegou até aqui por coincidência. Sua alma reconhece essas verdades porque elas ecoam memórias profundas do que você já sabia antes de nascer. Talvez você tenha sentido um arrepio, uma emoção inexplicável, ou simplesmente uma sensação de que finalmente alguém estava falando sobre coisas que você sempre intuiu,
mas nunca conseguiu colocar em palavras. Isso acontece porque você está lembrando, está despertando para quem realmente é e por que escolheu estar aqui, neste momento específico da história da humanidade. Não importa quantos anos você tenha, não importa por quantas dificuldades já passou, não importa quantas vezes se sentiu perdida ou sem rumo. Sua vida tem um propósito sagrado e nunca é tarde demais para abraçá-lo completamente. A partir de hoje, quando olhar no espelho, lembre-se de que está vendo uma alma corajosa que escolheu encarnar para fazer a diferença. Quando enfrentar um desafio, pergunte-se: que lição minha alma quer aprender com isso? Quando encontrar alguém especial, considere: será que temos um karma para trabalhar juntos? Quando sentir um chamado interno para alguma causa ou atividade, escute com atenção. Pode ser sua missão se manifestando. O dia do seu nascimento é um presente que você deu a si mesma. É a chave que abre as portas da compreensão sobre sua própria natureza divina. Use essa chave com sabedoria, com amor, com a coragem de ser exatamente quem você veio ser nesta vida. Emmanuel disse a Chico que chegaria um tempo em que essas informações precisariam ser compartilhadas amplamente, porque a humanidade estaria pronta para assumir a responsabilidade consciente sobre sua própria evolução. Esse tempo é agora. Você é parte de uma geração especial de almas que encarnou para acelerar o processo de despertar coletivo. Não guarde essas revelações só para você. Compartilhe com pessoas que também estão buscando respostas, que também sentem que há algo maior acontecendo em suas vidas. Quando falamos sobre essas verdades espirituais, criamos ondas de despertar que tocam outras almas e as ajudam a lembrar de suas próprias missões. Sua jornada espiritual não é solitária. Você faz parte de uma rede invisível de almas que escolheram encarnar juntas neste momento histórico para co-criar um mundo mais consciente, mais amoroso, mais conectado com as verdades eternas. Cada vez que você age com amor em vez de medo, cada vez que escolhe crescer em vez de estagnar, cada vez que oferece luz onde havia escuridão, você está cumprindo seu karma da forma mais bela possível. O universo conspirou para que você nascesse exatamente quando nasceu, onde nasceu, na família que nasceu. Tudo foi perfeitamente orquestrado para que você tivesse as experiências necessárias para se tornar a pessoa que é hoje. E a pessoa que você é hoje é exatamente quem o mundo precisa que você seja. Confie no processo, confie na sabedoria da sua alma, confie no amor infinito que governa todas as coisas. Seu dia de nascimento é a prova de que você é amada pelo universo de uma forma única e especial. Você tem um lugar insubstituível no grande plano divino de evolução. A partir de agora, sempre que se sentir perdida ou confusa, volte a estas revelações. Lembre-se de que sua vida é sagrada, sua missão é importante e você tem tudo o que precisa dentro de si para cumprir o propósito pelo qual veio. O dia do seu nascimento determina seu karma, mas você determina como vai vivê-lo, e essa é a maior liberdade e o maior poder que qualquer alma pode ter.